Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Então, pessoal, primeiro eu queria dizer que a nossa última aula do Zoom foi muito legal. Espero contar com a presença de todo mundo nessa sexta, embora o frio possa dificultar um pouquinho as coisas. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 30, tá? É o nosso último capítulo da apostila. Nós já vimos todos os contextos de globalização e tudo mais, vimos a globalização no mercado financeiro, como que funciona, como que não funciona. E agora nós vamos falar um pouquinho do Brasil na globalização, tá? Então, olhem lá na apostila de vocês, olhem essa imagem que aparece lá. Me chamou bem a atenção e acho que vem a calhar no nosso contexto atual. Então, tem uma imagem lá das crianças com notebook e tudo mais, né? Praticamente, eu não consigo... Quando eu vejo todas com páginas bem semelhantes, eu fico pensando se de repente elas não estão copiando do computador. Aí eu fico pensando também se o computador não faz apenas a vez do quadro, né? E olha a perguntinha que ele faz pra gente. Então, vamos tentar ter uma análise crítica dessa imagem que abre a apostila. As crianças da imagem estão acessando a internet em uma escola. Em sua opinião, o Brasil é um país conectado? Você utiliza a internet? Se sim, que tipo de dispositivos ou suportes? Então, gente, essa pergunta veio a calhar, né? Parece que a apostila estava pensando, adivinhando o que a gente ia passar. O que vocês acham? E quando eu falo assim, em sua opinião, o Brasil é um país conectado? Eu estou falando da totalidade do Brasil? Ou será que essa é uma análise que exige um pouquinho de complexidade? Que a gente tem que pensar que nem todo, que o Brasil é um Brasil cheio de Brasis. Roberto da Mata já dizia isso. Por quê? Porque dentro de um país tão grande como o nosso, nós temos vários contextos, vários tipos de sociedade dentro de um único país e às vezes até mesmo dentro da nossa cidade. Como que é? Todo mundo tem acesso a essa internet? É tão fácil assim de fazer o uso? Não pense apenas no mundinho de vocês, tente pensar um pouquinho fora da caixa. Como que é isso? Então, será que a totalidade do Brasil realmente é globalizado? Pensem nisso, tá? E reflitam um pouquinho sobre essa imagem que veio a calhar. Gente, eu vou começar falando como que foi esse processo de globalização do Brasil, tá? Principalmente, ele se deu por causa desses fatores aqui. Então, primeiro, a abertura do mercado interno, tá? Diferente de alguns países que foram fechados, por exemplo, de Cuba, China, em determinados períodos, que se fecharam completamente para o comércio exterior, hoje em dia não, né? Mas alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, a abertura do nosso mercado interno, redução das barreiras protecionistas. Lembra que a gente falou, inclusive, que essa redução de barreiras às vezes é usada na negociação para pegar dinheiro lá com o FMI, com o Banco Mundial, tá? Facilitação para a entrada de produtos e de investimento externo. Então, alguns produtos é facilitado, compensa pegar de fora, como aplicações financeiras e participação acionárias em empresas nacionais. Então, se você é um investidor estrangeiro e de repente quer investir aqui no Brasil, você tem facilitação, o governo te dá, às vezes, um privilégio disso, tá bom? Então, foi isso que favoreceu a entrada do Brasil nesse mundo globalizado. E olha só o que ele diz aqui na nossa apostila. Acompanhe a leitura com a prof. No fim do século XX, a integração comercial do Brasil no mercado exterior ocorreu no contexto da formação dos blocos econômicos regionais. Em 1991, a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil assinaram o Tratado de Assunção e formaram o Mercosul, Mercado Comum do Sul, mais tarde acrescido da Venezuela em 2012. Impulsionados pelo Mercosul, as relações comerciais com a América Latina se ampliaram no decorrer da década de 1990, como mostra o quadro e também colaborando para isso a modernização de diversos setores voltados à exportação, como o agropecuário. Então, assim, gente, primeiro que a globalização, apesar de ter começado lá desde as grandes navegações, né, a gente já sabe que começa o mundo a se conectar com o mundo, mas é só ali a partir da década de 90, com o advento da internet, do telefone, da popularização, que começa isso a realmente se difundir e explodir literalmente para o mundo, assim como as doenças. Haha, piadinha péssima, né?
Então, o primeiro movimento do Brasil é entrar para esse Mercosul. Então, ele começa a difundir bastante o seu comércio ali com esses países que compõem o Mercosul e depois vai para o mundo. Isso é uma tendência que aconteceu em vários países. Vocês vão ver vários países que primeiro começa a fazer comércio ali com seus vizinhos e depois bora para o mundão. Outras associações também surgem, tá? A exemplo do G20, que é um grupo composto principalmente por países emergentes, países que ainda estão galgando o seu lugar ali, tanto no social quanto, mas principalmente no econômico. Sabem que geralmente quando a gente pensa em um país, pensa no quê? Dinheiro, grana, bufunfa. Então esses países compõem os emergentes e daí nós temos o G7, o G8, que é um grupo mais daí da elite, tá? Dos países de primeiro mundo, tá bom? Aí depois ele fala aqui um pouquinho da questão da Crimeia, se a Rússia entra no G8, não entra, mas isso a gente deixa para a próxima apostila, tá? E daí, gente, eu vou falar para vocês, essa foto aqui, eu até usei, quando eu falei dos BRICS, dos grandes grupos, né, no capítulo passado, eu usei uma foto já atual. Então, vou ler aqui para vocês primeiro e depois a gente vai analisar essa foto. Olha só. A foto dos líderes do BRICS, lado a lado, dá uma exata dimensão da diversidade desse grupo. Uma mulher, um sikh, um russo, um chinês e um negro. Em nada, esses países emergentes se parecem. Se a economia da China cresce acima de 7%, mesmo numa época de desaceleração, o Brasil precisa se desdobrar para não ficar abaixo dos 2%. Em compensação, enquanto o Brasil é protagonista do mais bem-sucedido programa de inclusão social no mundo, a China amarga índices de crescimento de desigualdade cada vez mais preocupantes, tá? Não vou continuar a leitura porque eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Então, quando a gente fala que um país está indo muito bem, está crescendo, é em relação a que aspecto? O que será que é melhor para a população? Porque a gente assiste esses índices todo dia nos jornais e tudo mais, noticiários, IBGE, vê muito isso nas provas, nos livros, mas o que será que é melhor para a população? Será que é um crescimento, né, um aumento de PIB? Ou será que é um desenvolvimento de inclusão social e diminuição da desigualdade? Eu quero que vocês pensem bastante nisso. Lembre-se que a geografia, sem a parte humana, é só um amontoado de dados, não tem função social. Tá? Então pensem um pouquinho e analisem essas fotos aqui. Para mim, daria para fazer um meme muito legal. Olhem só a cara da Dilma aqui, um sorriso extremamente natural, né? Certo? Esses dois aqui, China e África, a África está muito feliz. Índia também, China também. Olha o Putin, olhem a cara do Putin. E detalhe, tá? Aqui já mudou, mas aqui na Rússia ainda não, é o mesmo cara. Pensem nisso, tá bom? Então, e eu já mostrei essa foto para vocês, vou até voltar aqui alguns slides, tá bom? Só para mostrar para vocês uma foto, a mesma foto, só que atual, do encontro dos BRICS, já com o nosso presidente Bolsonaro. Acho que é essa daqui. Então, olhem lá, vou colocar para vocês aqui e vou até aumentar. Olhem só que engraçado. O sheik da Índia ainda é o mesmo, da África já mudou. China, Rússia e Índia ainda são os mesmos caras, tá? Não vamos nem falar a respeito dessa foto e vamos continuar o nosso assunto, certo? O Brasil, então, vai entrar, né, nessa questão da globalização, mas ele vai também emergir nas suas relações internacionais. Não é apenas na grana, no desenvolvimento que ele vai começar a fazer parte do mundo. O Brasil vai se destacar muito a partir de 2010 como um país forte, em sério crescimento e tal, entra naquela categoria dos emergentes, principalmente porque a gente começa a dar conta dos nossos problemas, não todos, é óbvio, né? E não de forma definitiva, mas a gente consegue também participar do mundo. Então, o Brasil ajudou muito, tanto venezuelanos, ainda estamos ajudando, mas a gente se propôs principalmente a ajudar o Haiti, que já vinha com um monte de guerra civil e de tudo mais, mas
depois, além de um monte de guerra e tudo mais, violência, inconstância política, crise econômica, vem um terremoto e acaba com o país. Não sei se vocês sabem, mas o Haiti é uma pequena ilha, acho que não deve ter o tamanho do Paraná lá, e ele é dividido com a República do Congo, tá? Então, assim, o terremoto numa ilha destruiu, e a gente ajudou muito esse povo e ainda ajuda. Detalhe, tá? Teve uma época que o Haiti teve quase 98% da sua população alfabetizada, letrada, já tinham escolas públicas, já tinham universidades. Enquanto, na mesma época, aqui no Brasil, nem 10% da população era alfabetizada. Então, tem muita coisa de história que a gente nem fica sabendo, nem imagina, né? E daí depois passam-se vários séculos e acontece tudo isso, né? A gente acaba tendo que ajudar esse país, tá? Então, por hoje, a gente vai parar por aqui sobre essa questão da globalização do Brasil nesse mundo globalizado, né? Só para vocês entenderem. Tragam dúvidas na nossa aula do Zoom, me questionem, me lembrem de mais alguma coisa, se eu deixei passar alguma coisa, para a gente poder conversar, tá? Não vou me estender muito, que eu sei que vocês não gostam de aulas muito compridas. E se precisarem, amanhã a gente faz junto a atividade do Trilhas, tá? Um beijão e até a próxima aula.